gravar. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, Portal 4 do 4, Portal da Estrutura e da Estabilidade. Ontem eu fiz até um vídeo, né, onde foi postado hoje no Instagram falando sobre isso, sobre como às vezes não é sobre trazer novos inícios, mas sobre estabilizar, parar, cuidar das nossas energias pessoais, para a gente poder avançar depois com mais estrutura e mais estabilidade. Particularmente, eu sou uma pessoa que adora fazer coisas sempre coisas novas, e eu venho aprendendo durante esses anos que sim, é preciso a gente parar, estruturar alguns processos que estão acontecendo na nossa vida para a gente dar um movimento maior. Então, hoje o trabalho da apometria coletiva, ele segue nesse sentido, da gente liberar tudo aquilo que está bloqueando nós, de termos uma estabilidade, uma estrutura minimamente possível, né, para que a gente consiga fazer esse movimento de novos inícios, mas com coisas que já se iniciaram, estruturadas e estabelecidas. Então é isso. Gostaria de falar algo, Carol? Não, só queria também dar meu bom dia, as boas-vindas, né, para todos que estão conosco nesse movimento de hoje. Muito interessante o que o Otávio tem trazido sobre esse portal, e até a pedido da regência desses trabalhos coletivos, ela pediu uma das razões que nos tira a nossa estrutura e a nossa estabilidade, está relacionada à nossa desconexão com as leis universais, com algumas delas ou com várias delas. Então é interessante que hoje, depois de todo o movimento de limpeza e alinhamento, ela pediu para a gente trabalhar a nossa reconexão, a nossa reintegração com as leis universais. A gente precisa colocá-la mais em prática, né, essa conexão em prática no nosso momento diário, para que a gente consiga manifestar toda essa estrutura, toda essa estabilidade, tudo aquilo que a gente busca e deseja como uma forma de alinhamento e equilíbrio, de prosperidade, de abundância em todos os sentidos. Então esse vai ser o nosso movimento de hoje, um prazer ter vocês aqui conosco e vamos começar, né? Estou convidando todos vocês a se sentarem confortavelmente, começar a relaxar, soltando toda a musculatura, soltando as tensões. Pode movimentar um pouquinho a cabeça, os braços, e soltando as pernas. A gente tende a trazer todos os acúmulos das tensões durante toda a nossa semana para o final da semana, sexta e sábado. São os momentos em que a gente relaxa e começa a sentir alguma dor, algum desconforto, alguma tensão. E é o momento agora da gente se entregar ao nosso cuidado, ao nosso autocuidado. Vamos começar a prestar atenção na sua respiração, dando 3 respirações profundas, oxigenando o sistema nervoso e soltando o ar pela boca, enchendo o pulmão de ar, soltando pela boca. Mais uma vez, enchendo o pulmão de ar, soltando pela boca. Mais uma vez, dando ar pela boca. Vai começando a respirar pausadamente, normalmente. Cada vez mais, volte a sua atenção para o seu tórax. Sinta o seu pulmão, o seu tórax enchendo, expandindo na inalação e relaxando na exalação. Sinta esse movimento, sinta como está o batimento do seu coração. Ele está acelerado? Por que ele está acelerado? Quais são as tensões que te levam a essa ritmia mais acelerada? Vá conversando com o seu cardíaco, fala para ele soltar e liberando já aquilo que tem
ficado aprisionado, os acúmulos emocionais, as preocupações, os anseios por algo que foge do nosso controle, entregando todo esse alinhamento interno para que o externo esteja em conexão com o nosso equilíbrio interno. E assim tudo vai entrando no fluxo do movimento do equilíbrio universal. Nós vamos agora agradecendo por esse momento, solicitando a ressonância, a conexão com a regência desses trabalhos, convidando a mentora desses trabalhos coletivos, Mãe Kuan-Yin, Mestra Kuan-Yin, Saint Germain e todas as grandes consciências, mestres e consciências, hierarquias da luz, que trabalham em conexão, em conjunto, em ressonância com essa grande consciência Bodhisattva, para ir abrindo os campos de cada consciência, cada irmão aqui presente conosco, ancorando em todos os níveis, todas as hierarquias e estruturas espirituais que dão sustentação, proteção e coordenação e equilíbrio para que esse trabalho aconteça na mais perfeita ordem e harmonia. Vai sendo levantado agora um campo piramidal, no local, no espaço onde cada consciência, cada irmão presente está conectado conosco nesse momento. Vai sendo plasmada uma pirâmide azul safira em volta de todo o espaço físico e vamos plasmando em alfa, beta, gama, delta e epsilon. Vamos sintonizando e ancorando o raio azul no ápice da pirâmide. Vamos ancorando, sintonizando em 1, 2, 3, 4. Plasmando agora dentro da pirâmide azul uma pirâmide dourada, ancorando o raio dourado, plasmando em alfa, beta, gama, delta e epsilon. Ancorando o raio dourado no ápice da pirâmide, em 1, ancoro 2, 3, 4. Vamos ancorando no campo onde cada um se encontra nesse momento, dando ancoragem e sustentação aos campos e corpos de cada consciência, uma pirâmide violeta. Vamos plasmando em alfa, beta, gama, delta e epsilon. Vou ancorando o raio violeta no ápice da pirâmide em 1, plasmo 2, 3, 4. Vamos espelhar essa pirâmide por dentro e por fora em 1, 2, 3, 4, 5. Envolvendo cada consciência, cada irmão aqui presente, os seus campos e corpos, vai sendo plasmada uma pirâmide violeta na frequência da Mãe Kuan-Yin, da Mestra Kuan-Yin, de Saint Germain, trazendo as frequências da transmutação, do alinhamento e do equilíbrio. Vamos plasmando em 1, plasmando 2, 3, 4. A pirâmide violeta vai girando sobre os campos e corpos, fazendo já o alinhamento necessário para cada um aqui presente. Vamos plasmando uma espiral em cada consciência aqui presente, vai sendo plasmado. Esse espiral vai sendo programado para rastrear tudo aquilo que se encontra em desequilíbrio, em desarmonia. Consciências, energias, vampirizações energéticas, de tudo, de todas as ordens, em todos os níveis. Esse espiral vai sendo programado e vai sendo rastreado, plasmado e girando agora em 1, 2, 3, 4, 5. Vamos expandindo os campos da pirâmide, os ápices, e vou conectando no receptáculo, no templo divino de Mãe Kuan-Yin, no núcleo da fonte, no 7º plano. Sintonizando com a sua regência e sob a sua regência, nós estamos agora sustentados, protegidos e amparados sobre essa grande consciência, sobre Mestra Kuan-Yin, Saint Germain e sustentado pelo Criador de tudo que é. Vou descendo numa coluna de luz, vindo do 7º plano, vai descendo em 1, sobre os campos e corpos de luz 2, 3, chegando até os campos nossos quaternários 4,
chegando até a terceira, a quarta dimensão, 5 indo até o centro da Terra, 4, 3, 2, 1 no coração do centro da Terra. Cada um vai sendo agora ancorado, sustentado e protegido pela sua coluna de luz. Para começar os trabalhos, a gente vai desdobrando todos os campos e corpos de todos aqui presentes que solicitaram esse movimento. Otávio, você pode ler o nome? Janaína Oliveira de Souza, Leonardo Ribeiro Braga, Cirla Souza de Oliveira, Liliane Alves da Silva, João Paulo Alves Marinho de Oliveira, Laura Sofia Alves Maciel Ribeiro, Ana Carolina Pereira Gonçalves Cunha e Otávio Luiz da Silva. Vamos agora, então, desdobrando todos os campos, corpos, níveis e subníveis de todos aqui presentes, abrindo suas frequências na mais perfeita ordem e harmonia em 1, abrindo 2, 3, 4, 5, 6, pilares dos campos e corpos de todo o campo das malhas que precisam ser trabalhadas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abrindo a frequência de todos os chakras, abrindo a frequência de cada um presente, o seu chakra básico, umbilical, plexo solar, cardíaco, humeral, laríngeo frontal e o coronário em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mestra Kuan vai designando uma equipe para cada um aqui presente, trabalhando nos movimentos, tudo aquilo que for necessário, requerido, na mais perfeita ordem e harmonia, dentro dos propósitos sagrados de cada consciência, ancorando também a chama trina no cardíaco e no coração, sintonizando cada um aqui presente com seus mestres espirituais, mentores, guias e guardiões espirituais, arquétipos divinos, animais de poder e a divina presença eu sou de cada um vai sendo ancorado aqui e agora. Vou passando para o Otávio, para os movimentos. Solicitando que o comando temporal integrado, comando kármico galáctico, possa abrir portais em todas as pessoas que estão aqui neste movimento, para que possam ser acessados os campos ancestrais, trazendo tudo aquilo que precisa ser liberado, que nós trazemos no nível ancestral, no nível genético, e que impedem que nós possamos ter uma vida fluida, uma vida estável, uma vida estruturada. É aberto também através das consciências bodhisattvas, yoginis, dakinis, yogis, um campo de energia reiki. Então, durante todo o tratamento que nós estaremos fazendo liberações, um campo de reiki é ancorado em vocês. Então, as equipes pedem para vocês se visualizarem deitados numa maca, sendo cobertos por um lençol de luz cristalina, gelatinosa, que também é uma manta de cura, e vocês estão imantados por uma luz cromoterapia, né, a cromoterapia galáctica e essa energia reiki de restabelecimento. As equipes vão trazendo os ancestrais que estão aprisionados em bolsões temporais, em ilhas mentais, e que ficaram aprisionados em sentimentos de escassez. E nós vamos solicitando que as equipes vão liberando todos os emaranhamentos quânticos, todos os bloqueios energéticos, todas as crenças limitantes, liberando todos os choques, traumas, ganchos psíquicos, memórias de escassez, de percas, ligadas a jogatinas, a vícios de álcool, vícios de drogas, vícios sexuais, em dinheiros que foram perdidos em jogos, em apostas, recolhendo os ancestrais e as nossas consciências também de situações onde nós fomos assassinados, ou os nossos ancestrais foram assassinados por conta de dívidas de todos os tipos, de todos os níveis. Também liberando as nossas consciências mais desafiadoras, as personalidades do passado que se envolveram nesses movimentos escusos, de baixa vibração, onde nós fomos esses algozes, liberando, encaminhando tudo para a luz, encaminhando para tratamento através das equipes que estão atuando nesse trabalho.
as equipes de dragões enviados pela mestra Queen, os dragões do tempo, Duran, Gudai e Troin, vão agora com seu fogo sagrado desintegrando todos os karmas coletivos ligados a essa estrutura, ligados ao dinheiro, ligados à residência, a terras, todos as heranças que nos foram negados ou que foram perdidas através dessas experiências, todos os solos que foram manchados com sangue, com assassinatos, com situações desafiadoras, com roubos, com golpes, com manipulações, vão sendo desintegrados através do fogo sagrado desses dragões, liberando e abrindo, restabelecendo a nossa conexão com a fonte cósmica, a conexão com a prosperidade e abundância divinas. Também vão sendo recolhidos sofredores, vítimas de nossas ações ou das ações dos nossos ancestrais, recolhendo também as nossas consciências que também foram vítimas e que passaram por esta situação, liberando os emaranhamentos, os enlaces que nos conectavam a essas entidades, a essas pessoas, sejam encarnadas e desencarnadas. E a mestra vai abrindo um campo de solução, um campo de resolução para todas aquelas pessoas que estão aqui no grupo, ou também seus agregados e todos aqueles que o plano divino queira aqui incluir, que estão passando por situações de dívidas, situações kármicas, de resgate kármico, que já não contribuem com a sua evolução. E depois nós vamos ter um movimento com a Carol, né? A mestra vai conduzir a reconexão com as leis universais, mas a mestra vai também já trabalhando em todos vocês as leis de ação e reação, de causa e efeito, as leis kármicas, liberando e trazendo na consciência de vocês a responsabilidade, estabelecendo nos campos neurais, no campo mental, todas as nossas responsabilidades, para que nós deixemos de culpar o outro, deixemos de responsabilizar o outro, porque o outro só nos faz aquilo que antes nós permitimos, de algum nível, seja consciente ou inconsciente. Então é isso que vai sendo liberado agora, e vai trazendo esse campo de responsabilidade, trazendo para nós a responsabilidade sobre as nossas ações. Liberando também todos os excessos que nós cometemos com relação às finanças, os excessos ligados ao consumo de álcool, consumo de comidas, que vão também afetando a nossa saúde física, a nossa casa interna. Nós temos a nossa casa, onde nós habitamos, e a casa do nosso espírito, que é o nosso corpo, trabalhando o sistema ósseo, liberando tudo aquilo que está condensado nas células e moléculas do nosso sistema ósseo, que causam dificuldades, artrites, artroses, reumatismos, tudo que nós trazemos a nível ancestral, liberando também células-tronco que estão danificadas, restabelecendo o sistema celular ósseo, restabelecendo em nós a saúde física através dessas liberações no campo energético. Agora trabalhando também o sistema muscular, fortalecendo os nossos músculos, e aqui vai um alerta da espiritualidade, para que nós possamos consumir mais água, nosso corpo está desidratado, para abastecer os nossos músculos, hidratar os nossos músculos, hidratar os nutrientes, para que o nosso corpo possa absorver melhor os nutrientes da nossa alimentação. Liberando mais um campo de alcoolismo, seja alcoolismo desta vida, os excessos ligados ao álcool, ou seja também herdados por ancestrais, que nós recebemos de forma genética através dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós, sendo liberado no campo ancestral, no campo sistêmico, campo mórfico, todas as contaminações genéticas que tivemos e que nos condicionam aos vícios de vários tipos. Mesmo que alguns ancestrais se envolveram com vícios de álcool, vícios de sexo, jogos, drogas,
Em algum nível, isso condiciona as nossas células, condicionava as nossas células a nos levar a situações de vício, e é isso que está sendo liberado agora. E os dragões também auxiliando nesse trabalho, liberando no nível kármico todas essas condensados que ficaram no nosso campo físico, no nosso campo energético e principalmente no nosso campo mental. E agora começam as equipes recolhendo entidades nocivas no nosso campo, obsessores, kármicos, sofredores, magos negativos, cobradores, liberando associações que nós fizemos, sejam nesta vida, em outras vidas, tempos, mundos, dimensões, realidades, onde nós nos envolvemos com negócios escusos, com organizações criminais, liberando tudo isso, seja no nível físico, no nível genético, no nível ancestral, no nível de alma, liberando também todas as associações que os nossos espíritos fizeram no campo astral, seja no momento onde nós estivermos no entrevidas, no campo de desencarnados, seja em ligações onde estivermos no umbral, vão sendo liberadas, dando como concluído e encerrado todas essas associações, liberando os pactos, acordos, juras, promessas, contratos, obrigações, compromissos, alianças, lealdades, sentenças, sejam desta vida, em outras vidas, tempos, mundos, dimensões, realidades. E automaticamente recolhendo também as entidades que se ligaram ao nosso campo e que nós nos ligamos, dando como concluído e encerrado esses processos de obsessões. Liberando obsessões mentais também, de pessoas que nós nos associamos, liberando associações com agiotas, sejam que foram herdados pelos nossos ancestrais, ou que nós também em algum momento nos envolvemos, liberando todas essas ligações, todos os campos de cobrança. E quando a mestra pede para trazer um alerta, que mesmo com essas liberações, isso não isenta a nossa responsabilidade mais uma vez. E a mestra vai trazendo em todas as nossas consciências a responsabilidade sobre tudo aquilo que nós nos envolvemos, tudo aquilo que nós nos ligamos. Liberando magias, arquipadias, pactos, maldições que foram lançadas sobre as nossas famílias, sobre nós, ligados a isso, liberando todas as maldições que nós também lançamos. Uma palavra que é jogada ao vento, mesmo que por mais singela e boba que pareça, pode soar como uma maldição pelo campo quântico, pelo universo. Então vai limpando todo o nosso chakra laríngeo, todas as falas, todas as vezes em que professamos, em que amaldiçoamos as nossas vidas, amaldiçoamos o nosso dinheiro, onde nós fomos ingratos com os ganhos e os proventos que nós tivemos. Vai liberando tudo isso para que nós possamos nos reconectar, curar a nossa relação com o dinheiro, com a prosperidade e a abundância no nível físico. E dessa forma, agora vamos restabelecendo esse relacionamento, o relacionamento com a estrutura, com a estabilidade, restabelecendo a nossa conexão conosco mesmo, entrando em contato com as nossas consciências, com o nosso eu interno, para que nós possamos nos olhar agora neste momento, sob a regência e o amparo da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, guias, guardiões, anjos de guardas, protetores, que nos auxiliam e nos colocam em frente a nós mesmos, para que agora nós nos reconheçamos, trabalhando agora a nossa autoconfiança, a nossa autorresponsabilidade, a nossa autoconexão, nosso autorreconhecimento, reconhecendo em nós não só os defeitos, mas também as qualidades, para que assim nós possamos nos reconectar com o mundo externo, com as pessoas, com os nossos familiares, com os nossos relacionamentos, sejam relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho, relacionamentos de negócio. E agora as equipes de intraterrenos elementais da natureza vão restabelecendo através da sola dos nossos pés e do nosso chakra básico, o chakra na base da nossa coluna, a conexão com a terra,
com esse campo de estabilidade. E vamos unindo as nossas forças, junto com toda a espiritualidade, e nos conectando com o centro da Terra, enviando energias de cura para o nosso planeta. E esse campo Reiki é estendido para esse planeta, para o coração da Terra, curando a Terra. E pedimos perdão, através da orientação dos nossos mentores. Perdão, amada Gaia. Perdão, amada Terra, Mãe de todos nós, por todas as vezes em que nós e os nossos ancestrais desrespeitamos os recursos naturais, recursos minerais, recursos hídricos, todos os recursos que vós, na sua abundância, na sua benevolência, nos dispõe, nos sustenta, nos nutre. Pedimos que restabeleça em nós essa conexão da nutrição, para que nós possamos ser novamente nutridos pelo seu amor, nutridos pelos nutrientes, sejam nutrientes minerais, hídricos, os nutrientes de proteínas, restabelecendo em nós as vitaminas, restabelecendo os minérios do nosso corpo, cálcio, magnésio, zinco e tantos outros mais, para que nós possamos estar firmes e estruturados para continuarmos a nossa jornada nesta terra. E os campos de curas vão começando a ser encerrados, abrindo um novo campo agora que será conduzido pela Carol. Convidando todos, depois dessas liberações, limpezas, alinhamentos e desse movimento, a voltar a atenção para a sua respiração, para o centro do seu peito, do seu cardíaco. Esse grande campo magnético que vibra dentro de um campo magnetismo de alta frequência. Quando bem direcionado, nós vamos trazendo a sensação do amor incondicional, da gratidão, do preenchimento e da plenitude. O nosso espírito é e está nutrido de tudo que é necessário para se sentir completo, pleno e em equilíbrio. Vai percebendo uma luz branca perolada girando no seu centro do seu cardíaco. Esse é o campo eletromagnético do coração, que vai expressando as nossas emoções e que nesse momento as nossas emoções estão dentro do fluxo da neutralidade, livre da dualidade, em conexão com a luz, onde a luz vai direcionando as nossas sombras, não as suprimindo e nem as negando, mas as conduzindo e ensinando-as, direcionando-as, para que possam ser conduzidas e alcançar toda a plenitude, toda a integração dentro desse campo de luz. Essa luz no nosso cardíaco, ela vai expandindo. Imagine e sinta, traga sua atenção. Se imagine nessa luz e ela vai expandindo sobre o seu tórax. Ela vai subindo agora para o seu laríngeo, para o chakra da garganta. E ela vai subindo mais um pouco, chegando até o seu frontal, o terceiro olho, expandindo as percepções, a percepção sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o universo, sobre a vida, sobre o cosmo e a sua multidimensionalidade. E vamos agora chegando essa luz para o topo da sua cabeça, pelas 1000 pétalas que vibram seu chakra coronário. Essa luz ela vai girando e vai se expandindo, formando uma linda bola de luz dourada.
Se imagina agora que você está dentro dessa bola de luz pequena, segura, confortável e nutrida, sustentada, estruturada. E vamos subir agora juntos na velocidade da luz, além do espaço em que nos encontramos, além do planeta Terra, além do universo. E vamos começar a adentrar camadas de luzes douradas com a nossa bola de luz, que são os planos da existência. Nós vamos chegando no terceiro plano, passando por uma outra coluna de luz, o quarto plano, passando por uma outra coluna de luz dourada, o quinto plano. E vamos chegando agora numa coluna de luz multicolorida, onde vai vibrando, dentro do sexto plano, as leis que regem o universo. Mestra Kuan Yin está aqui presente. Ela convida cada um de vocês a sair da sua coluna de luz. E ela vai abrindo um portal que nos traz a lei universal da unidade. Esse portal é um portal de luz branca, perolada. E ela vai te conduzindo para dentro desse portal. E você vai mergulhar dentro deste portal, se dissolvendo, se tornando um com o todo. Aqui dentro do sexto e sétimo plano, nós estamos em unidade com a fonte, o princípio de toda a criação, do universo, seres, mundos, e de tudo que rege o universo, de tudo que é. No coração da fonte, nós vamos trazendo a integração da lei da unidade. E vai sendo liberado agora para cada um de nós, em todos os níveis, em todos os planos, tempos, mundos e dimensões, e que ainda se manifeste a nossa consciência. Todo sistema de programa em que nos sentimos separados da fonte, ou por algum motivo nos desconectamos da fonte, nos dissociamos dela, revogando, cancelando, liberando todos os contratos, todos os votos, pactos, juras, promessas e programas limitantes de crenças que nos conduziram ao longo de existências e experiências e de toda a nossa multidimensionalidade e ancestralidade. Vai sendo cancelado e revogado agora. E vai trazendo, com essa grande consciência que vai trabalhando em todas as manifestações do tempo e espaço, a nossa consciência sobre a nossa integração, conexão e comunhão com a fonte. E como os seres em unidade com a fonte, e como parte da centelha divina, apenas fractalizados e manifestados nessa experiência física, nós sabemos e reintegramos novamente todos os nossos atributos, virtudes e dons divinos, assumindo o nosso compromisso, responsabilidade com o todo Criador, com todo o coletivo, com todo o universo, começando agora a passar pela lei da correspondência. Um outro portal vai se abrindo dentro do sétimo plano. Mãe Kuan Yin, o Criador, vai trazendo a lei da correspondência, trazendo para nós a percepção do que está no macro é o mesmo que está no micro. O que está dentro
também está fora. E toda a manifestação do nosso externo, e tudo aquilo que aparentemente é caos, privação, dificuldades, são as expressões de algum desequilíbrio e desconexão com algum princípio universal interno. E percebendo que somos fonte divinas, nós vamos fazendo a nossa integração íntima, silenciando por um momento e começamos a perceber como parte do todo. Se sinta preenchido pelo chakra coronário, pelo topo da sua cabeça e pelo seu frontal. Se sentindo equilibrado, preenchido e nutrido, e abastecido, estruturado e sustentado. E agora vai expandindo pelo seu cardíaco, para o externo, em todos os níveis, manifestando toda essa unidade, todo esse equilíbrio, reorganizando toda a sua estrutura externa, todos os movimentos, conexões, relações interpessoais e toda a nossa relação com o mundo exterior. Trazendo a consciência do que está equilibrado interno, o externo também se molda a nossa perspectiva e já vamos entrando agora pela lei, pelo portal, o portal da vibração. Esse portal da vibração, a lei do magnetismo, ele vai literalmente vibrando. Sinta o seu corpo vibrando, ele é potente, ele é forte, mas vai trazendo para a gente a consciência do nosso poder, enquanto parte integrados com a fonte que somos, enquanto seres divinos. Sabendo que dentro da lei do magnetismo, dentro da lei da vibração, tudo aquilo se molda ao que vibramos, as nossas manifestações, elas são os aspectos da nossa vibração. Conscientes dessa lei em todos os planos, nós vamos tirando a responsabilidade de terceiros sobre o nosso próprio poder de manifestação. Não é o outro que manifesta, é nós que nos moldamos para manifestar a nossa realidade em todos os níveis. Passando agora da lei da vibração, nós entramos para um outro portal, Mestra Kuan Yin vai nos conduzindo. É um portal um pouco desconfortável, mas extremamente necessário, que é a lei da destruição. A lei da destruição é uma lei universal, e ela vai mostrando para a gente tudo aquilo que precisa e é necessário ser destruído, ser desconstruído. Feridas, dores em que insistimos em nutrir e não liberar, sentimentos limitantes de remorso, culpa, dor, raivas, ressentimentos, tudo aquilo que insistimos em não liberar. Todas as pessoas, seres e consciências que cumpriram o seu propósito na nossa vida e em todas as manifestações da nossa consciência, enquanto fractal de alma, em que não saímos do looping e insistimos em ficar aprisionados. A lei da destruição, ela é clara, é preciso destruir, desconstruir para abrir espaço para o novo. Só é possível construir o novo e entrar na metamorfose da lei da evolução e do progresso e do ritmo, se sairmos de tudo aquilo que precisamos liberar. Se tivermos consciência em que estamos desalinhados com esta lei. Então, nesse momento, neste portal,
Olhe para tudo que você precisa, de forma inconsciente e consciente, liberar, desconstruir, destruir, entregar dentro da fonte que é tudo aquilo que não te serve mais. Deixar ir todas as pessoas que cumpriram o seu propósito na sua vida, liberá-las, agradecê-las pelos ensinamentos em que elas deixaram. Todo aprendizado que foi possível assimilar enquanto experiência nessa realidade, nessa matéria. Libere todas as feridas, todas as dores, todas as crenças limitantes e paradigmas limitantes. Toda a crença de escassez, de não merecimento, vai sendo desconstruído e destruído agora, nesse momento. Esse portal é poderoso e ele vai desconstruindo em todos os níveis, de todo o nosso corpo mental, emocional, todos esses aprisionamentos, todos esses sistemas de aprisionamento, todos os hologramas e todos os sistemas e todos os embaralhamentos que nos conectam a redes universais que distorcem essas leis vão sendo dissociadas agora. E agora nós vamos passando por todo esse processo de liberação, e esse processo é contínuo, é feito paulatinamente todos os dias, todos os instantes em que é requerido e necessário. E nós vamos agora passar pelo portal da lei do trabalho, a lei da ação. Mas não é uma lei da ação só do trabalho físico, é a lei da ação e do trabalho interno. Há quanto tempo não realizamos, estamos paralisados no trabalho interno? Como que queremos modificar o externo, desejar saúde, prosperidade, abundância, equilíbrio, respeito, plenitude, se não nos alinhamos à lei do trabalho, se não nos movimentando no trabalho interno, na reforma íntima? Essa é a mensagem da mentora. Estagnação interna é o mesmo que estagnação interna, e o ciclo vai invariavelmente se repetir. Se conecta à lei do trabalho e ela é disciplinar. Ela é contínua, ela é árdua, ela requer coragem, rigor e disciplina. Mas já sabendo da sua condição, enquanto parte da fonte, você já está integrado e já sabe da sua responsabilidade e capacidade. Vai se trabalhando internamente tudo agora, nesse momento. Passando por essa lei, a gente vai alcançando um outro portal, que é a lei da evolução e do progresso. É uma lei que impulsiona. Entendem agora, meus filhos. A lei da evolução, ela impulsiona o ser e a consciência a evoluir, ou de forma consciente e própria, ou ela te impulsiona de uma forma ou de outra a se conduzir dentro desse processo, e às vezes, invariavelmente, é pela dor. É muitas das vezes a dor, os obstáculos, as adversidades é que impulsiona o ser a sair do seu processo de estagnação e de comodismo, de procrastinação, de autossabotagem. Então a gente passa pela lei do progresso compreendendo que se quisermos passar por ela de forma amena, há todo um trabalho interno e externo a ser feito, e ele é contínuo, incessante e diário. Quando se decidiram encarnar em mundos físicos, enquanto consciência de alma, todos vós sabiam que só se consegue alcançar a evolução, o progresso,
se estiver ancorado em todas essas leis, se estiver em conexão, em equilíbrio com todas essas leis, e esse trabalho já sabiam que era incansável, árduo e contínuo. Passando pela lei do progresso, por esse portal, a mentora vai trazendo para um outro portal. A lei do ritmo. A lei do ritmo é uma lei universal. Vai compreendendo os movimentos. O ritmo, ele mostra ciclos na vida. Quais os ciclos que você não encerrou? Como deseja viver outros ciclos, como coloca a sua energia em outros movimentos, se não encerrou outros, se não se desconstruiu, não destruiu alguns padrões e ciclos, se não desapegou. A lei do ritmo é sobre o processo de morte, renascimento, de crescimento, de nascimento, renascimento. E a morte é um processo não só da morte física apenas, é uma morte muitas vezes sobre nós mesmos, sobre antigos padrões, vícios, apegos, crenças, tudo aquilo que ainda nos limita e nos atrasa dentro deste processo e nos desconecta completamente dentro desse movimento universal. Entramos agora, finalizando, para a lei da preservação, entrando no outro portal. A lei da preservação não é só o instinto de sobrevivência física, é o instinto de sobrevivência também da alma. O que você está fazendo para se preservar? Aonde que você está indo lá e enfiando o dedo na mesma ferida? No espinho que você já machucou lá atrás, em algum momento, de forma consciente ou inconsciente. Isso engloba tudo. São os desrespeitos, as relações tóxicas, desrespeitosas, aquilo que nos condiciona dentro de um processo que não nos preserva o íntimo, que nos paralisa, que nos traz temor, que nos traz agitação e desequilíbrio. A lei da preservação é sobre isso. É principalmente, primeiro, sobre a preservação interna. Sinta, perceba. Passar por essa lei é trazer compreensão consciente de tudo aquilo que você precisa modificar para se preservar. E agora nós vamos passar pelo último portal, que é a lei da ação e da reação. Ainda um princípio, uma extensão da lei do magnetismo, da vibração. Tudo aquilo que emanamos, tudo aquilo que agimos, pensamos, sentimos e praticamos, ela reverbera e ressoa para nós sobre a lei da ação e da reação. A lei da reação e da ação vai trazendo uma reflexão. O que temos feito para trazer para nós como uma vibração dentro da lei? E aí ela traz, a mentora, a compreensão de que não é Deus que nos pune. É uma transgressão às leis do universo é que traz a ressonância. Deus é tão perfeito que Ele nos coloca dentro dessas leis. Ele não precisa nos punir. Ele apenas precisa ter consciência de que aquilo que vem de forma desarmônica é porque, de alguma forma, em algum momento, essa lei foi transgredida e nós recebemos, de alguma forma, essa reação. E como agimos com essa reação? Com revolta, com raiva, conjuramos Deus, conjuramos a vida, conjuramos as pessoas, responsabilizamos as pessoas e nunca nós mesmos,
e não saímos da imaturidade psicológica, espiritual, é sobre esse processo. Começando a entender que toda ação tem uma reação, nós nos disciplinamos dentro desse processo. E agora ela abre um grande portal, passando por todo esse movimento, sobre toda essa sensação, toda essa experiência. E ela traz que isso ainda vai trazer, no dia de hoje, nos próximos dias, essa percepção de forma clara, em sonhos, em insights, essa percepção, mas ela traz também que essas leis devem ser estudadas, compreendidas e sentidas. E agora ela abre um grande portal. Lindo esse portal, enorme. E ela convida cada um de nós a passar por ele. É a lei da abundância. Dentro das leis universais não existe escassez. Essa sinergia não é de conhecimento. Se a escassez faz parte da nossa realidade, é porque em algum ponto nós transgredimos e nos desconstruímos e nos desconectamos dessa lei. Ou existem algo que precisa ser liberado. Uma crença, um programa, um contrato, algum voto de fidelidade dentro que foi trabalhado muito pelo Otávio, dentro do nosso campo ancestral e sistêmico. Mas dentro da lei do universo experimenta a abundância. E a abundância, meus filhos, não é só abundância física. Vocês desejam muito isso no plano físico. Mas a abundância é muito mais do que isso. É se sentir primeiro preenchido. Se sentir pleno de tudo que precisam para se sentir seres completos. A completude está na alma. E o fractal de alma apenas sente essa completude. Se a alma de vocês está se sentindo incompleta, por algum motivo, vai sendo liberado agora, vai sendo desconstruído agora, vai sendo curado agora, por todas as consciências que trabalham com o movimento de cura nesse momento. Liberando seus fractais de alma em toda a linha de tempo e espaço que precisam ser curados e liberados agora. E vai liberando toda a fragmentação da sua alma, vai sendo construída, reintegrada, alinhada e purificada. E a sua alma vai se sentindo agora, a tua consciência de alma, completa, plena, preenchida, estruturada e estabilizada. Para que enquanto fractal de alma você possa se sentir estruturado e estabilizado agora. Preenchido de saúde, preenchido de abundância, preenchido de amor por si mesmo, por Deus e por todos os seres e criaturas pela vida. Se sinta preenchido por poder respirar, se sinta preenchido por poder ver, se sinta preenchido por poder falar, se sinta preenchido por poder pensar, ter a sua rede neural conectada dentro de um padrão alinhado, equilibrado e pensar por si mesmo. Se sinta preenchido e completo, abundante, por poder se movimentar, se locomover, por sentir o sol vibrando sobre a sua pele, queimando, aquecendo. Se sinta preenchido agora pela brisa que sopra sobre o seu rosto e te traz percepções dos seus mentores espirituais e da sua própria consciência superior. Se sinta preenchido do universo, do cosmos, do éter, da energia vital, do Ti, que vibra e nutre todas as suas entranhas, todos os seus chakras, todos os seus poros. Sinta gratidão, sinta-se abundante e seja grato. Se sentindo preenchido disso, você é preenchido de tudo. Sinta preenchido pela saúde, ou até mesmo pela doença, que vem como uma forma do desequilíbrio de outrora, e se harmonize agora para curá-la, entrando no processo de autorregulação. Se permita se autorregular, se curando em todos os níveis que é necessário ser curado, que é requerido ser curado agora.
E agora se sinta preenchido de tudo, se sinta completo, se sinta pleno, se sinta abundante. E se sinta agora no plano físico, manifestando dentro desse portal da abundância. Que como consciência eu abra todos os meus filhos que estão aqui presentes, conectados nesse momento que desejam. Primeiro trazer a consciência dessa mentora, que a abundância, antes de tudo, é uma abundância interna, para que o externo se exteriorize nessa abundância. E se sintam agora manifestado. Pensam tudo o que desejam manifestar no físico. Pensam com sabedoria, com consciência. Respirem 5 minutinhos. Ou escutem essa música, o frescor desse campo. E cocriem dentro da lei do magnetismo tudo aquilo que desejam. Ela está ativando algumas mandalas, está trabalhando muito a energia dourada. Os raios, os anjos do raio dourado estão trabalhando a prosperidade. Sabendo que uma vida plena, uma vida confortável na matéria é necessário. E é um direito, um merecimento nosso. Vai se trabalhando essa prosperidade, abundância em todos os níveis. Está trabalhando também a energia do raio verde, trabalhando a energia da cura física, cura emocional, espiritual e mental, liberando ainda o que é necessário ser liberado para que possamos atingir esse processo. Ela está trabalhando algumas mandalas douradas dentro do nosso círculo, a conexão para tudo aquilo que a gente deseja manifestar nesse momento, para tudo que a gente deseja vivenciar, experienciar e usufruir. E agora, finalizando, Mãe Pauline vai trazendo um portal, nos colocando dentro de um portal de uma energia rosa. Essa energia universal do amor incondicional da fonte. Vai nos preenchendo o nosso cardíaco. Esse amor incondicional nos deixa preenchido do amor incondicional do Criador. Nós vamos nos sentindo agora amados, unidos, sustentados, ancorados em todos os níveis pelo nosso Pai e Mãe, pelo Criador de tudo que é. E vamos nos preenchendo e ativando a nossa chama trina do amor incondicional por nós mesmos, pelo Criador, pelo universo, pelo mundo em que nos abriga neste momento, por todas as pessoas, por todas as criaturas e seres. Nós vamos enviando o nosso amor incondicional, o amor místico, vai sendo também trabalhado muito por nós nesse momento. E esse amor incondicional, ela vai pedindo que nós emanamos para a Terra.
para todos aqueles que necessitam se sentir preenchidos desse amor. Não é um amor físico, é o amor da fonte. É um amor crístico, é um amor divino, é um amor que é um princípio universal. E agora nós vamos retornando para aqui agora, retornando para a nossa respiração. Vai voltando, respirando normalmente. Posso fechar, Otávio? Tem alguma coisa que você quer fazer? Não, tudo ok. Posso. Vai mexendo os seus braços e pernas, agradecendo a esse movimento, ao Criador por essa oportunidade, por permitir que a regência desse trabalho, o Mestre Kuan-Yin, Saint Germain e todos os seres e consciências que colaboraram para que esse movimento acontecesse. A nossa gratidão, nosso reconhecimento, o nosso comprometimento dentro da nossa responsabilidade, do nosso empenho. Vou solicitando agora que seja fechado todos os desdobramentos, portais, linhas e dimensões do tempo que foram abertas, vai sendo encerradas agora. Todos acoplando os corpos espirituais sutis no corpo físico de cada um aqui presente, fechando as coesões moleculares dos campos e corpos, selando os corpos de cada um aqui presente na luz branca perolada, na luz divina, na luz crística, trazendo harmonia e energização necessárias, e que esse movimento seja ancorado por toda a equipe espiritual, trabalhando tudo que ainda é necessário, requerido ser trabalhado no campo de cada um de forma individual, que esteja aqui presente, e pelo tempo que for necessário, fechando os campos de cada um individualmente, fechando os registros acásticos, centrais e todo o movimento. Gratidão, vai voltando para aqui agora. Mexa seus braços, suas mãos, pernas. E quando se sentir, abra os olhos. Devagar. Todos bem? Alguém que esteve presente online com a gente quiser trazer alguma percepção? Gratidão, eu vi que acho que o Leonardo, né, está presente. Ele entrou, mas saiu agora. Saiu, agora só né? tá a Liliane aqui no grupo. Tá. Gratidão a todos que participaram. Espero que estão todos bem, se sentindo bem, Otávio. Maravilhoso, né? O que eu senti bastante, como a gente trabalhou estrutura, né? Trabalhou muita coisa, assim, de questões de que a gente traz mesmo de estrutura, né? E a gente pensa na estrutura como finanças, como a nossa casa, como a prosperidade, e eu achei bem interessante como veio muita coisa, assim. Então, acho que é isso, assim, foi bem profundo também esse movimento das leis, assim. Então, é isso. Eu vou disponibilizar a gravação, né? O ideal é que a gente participe online, mas a espiritualidade permite que seja divulgado. É, Mas é ela isso. passou agora também, para poder outros, quem não teve presente, poder Sim, ter sim. acesso depois, que foi um movimento bem legal, bem bonito, né, que ela trouxe. Quer comentar, Achei bem Liliane? interessante. Sim, eu amei, como sempre. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Foi muito bom. Eu vi uma grande borboleta dourada. Eu fiquei até emocionada na hora. Ela abria, conforme ela abria e fechava as asas, o raio dourado se expandia sobre mim, aí parecia que a gente estava num grupo assim, todo mundo junto e aquela luz vinha e voltava e aí ela foi levando meu corpo, foi levando. E aí, de repente, eu estava como se eu estivesse no centro da Terra, no meio, assim, nem o céu, nem o chão, no meio, assim.
E aí, quando veio o raio rosa, o raio rosa foi me inundando e foi como se estivesse entrando em mim e de mim transbordando para o planeta. Foi tão bonito, eu falei, nossa, que Ai, que bonito. Foi lindo! uma sensação tão gostosa, sabe? De conforto interno. E eu pedindo, eu quero transbordar, eu quero esse amor, eu quero muito, manda para mim, eu quero. E aí, conforme eu falei, eu quero transbordar, e você foi e falou que vai para o planeta, para todas as pessoas, e aí foi indo. Só que já estava indo. E foi indo, foi Já muito bonito. conectada já, Lili, é isso mesmo. Entrei no final, porque assim, eu acordei, era 9h30, aí bebi uma água e estava com várias mensagens. A celular estava desligada, eu botei para carregar. E Uhum. aí, quando eu olhei, já eram 10h40. Eu falei, meu Deus, já começou. E aí eu entrei, mas na hora certa, na hora do trabalho. Eu falei, perfeito, era isso que eu precisava. Perfeito. Mas depois o Otávio vai disponibilizar, se quiser fazer de novo, pegar o iniciozinho, fica à vontade. Mas você recebeu, você estava Nossa, conectada, não tem dúvida disso. foi muito lindo. Silão teve que trabalhar hoje, e aí Uhum. não tem que participar online por conta disso. Hum. Ele foi fazer uma laje, uma coisa assim. Mas, enfim, ele tá ligado lá. Ele, vou te ter o portal. Eu falei, mas fica já mentalizando, tentando trabalhar nessa onda energética, porque ontem, com o Sexta da Paixão, a gente tem um hábito, pelo menos eu tenho, né? Eu tento trazer para ele, mas ele é uma pessoa muito torrona, difícil. Então, de não ter briga, de evitar discussões, de bater boca. Então, Uhum. seja o que houver, pode ser a briga que for, eu estou lá. Namastê. Hoje não, hoje eu não recebo, hoje eu não aceito, hoje não. Hoje é um dia de auto-reflexão, porque senão a gente. É tanto problema já que a gente absorve que não é nosso, e que vai trazendo para a nossa cabeça, para a nossa mente, para o nosso mental, um monte de pensamentos ruins e acaba estragando, né? Falei, É, não, verdade. faz sua parte com um momento, eu sei que não tem nada a ver com a realidade, né? Mas é um momento de autorreflexão tão bonito que a gente consegue ativar dentro da gente o amor incondicional, o perdão para o próximo, né? Até assim, um perdão universal mesmo, não aquele, você machucou, desculpa, não. O perdão genuíno. A gente consegue ativar isso. E em outros momentos é mais difícil. Então eu Uhum. tento ao máximo com essa energia, não, né? Nem vem que não tem, não quero assunto, não quero. Maravilhoso, isso mesmo. E a Isso borboleta mesmo, para Lili. ela representa, né, esse renascimento, assim. Então eu senti A que muita coisa metamorfose, foi de não é? renascer mesmo, né? Então é isso É. mesmo. E Ai, a abundância, maravilhoso. a gente quer tanto na nossa vida, né? Mas a gente esquece que a abundância não é um bem material, vai muito É, além, exatamente. né? É. E assim, Uhum. essas leis existem, mas a gente não toma posse delas na nossa vida. E a gente esquece realmente. Não é só de vidas Não, e é passadas. uma caixinha de surpresa, né? Porque ela chegou e falou: hoje a gente vai trabalhar as leis universais. Eu falei, deixa eu lembrar. Algumas eu sei, eu tive que ler. Porque ela ia Sim, começar a falar, ela já foi falando algumas, fui lembrando de algumas coisas, e realmente, como a gente às vezes vai desconectando delas, né? Mesmo, Sim. uma ou outra. vamos combinar, a gente Interessante. está numa era muito difícil. E Sim, se manter são já é difícil. Imagina recordar de tantos detalhes que era para ser primordial, mas a gente acaba por causa exatamente. da confusão do dia a dia. Exatamente. E foi muito bom É. trazer de volta isso. Eu vou até anotar a próxima que eu vou ver duas vezes, uma para anotar tudo e outra para me reconectar, porque foi muito importante esse portal. Depois eu vou ver se eu ponho no grupo, pelo menos um Gratidão. pouquinho sobre as leis, uma definição bem basiquinha para a gente ter uma ideia, até do nosso trabalho para ficar registrado lá também, É, para ajudar mas você. assim, a mestra ela vem trazendo para a gente, né, Carol, que é justamente isso, esses movimentos coletivos que a gente tem feito nos portais é para reativar em nós essa consciência crística, essa nossa consciência divina, né? Então é rememorar, porque a gente sabe que eu sinto que assim, estamos vivendo um momento muito desafiador, sim, mas é um momento muito de virada de chave, né? Então
é essa virada que a gente vai virar para entrar numa era completamente diferente. Então, é justamente por isso que esses movimentos vêm sendo feitos, né? E eu e Carol, a gente tem feito uma canalização, né? Que é o trabalho que a gente vai divulgar em breve, e ela vem justamente trazendo ferramentas para isso, né? Então, esse movimento já é É, é uma voltado muito, amostra, né? né? Desse trabalho, Uhum. assim. Nada é em vão, tenha certeza. A espiritualidade ela vai moldando a gente para aquilo que ela quer que a gente caminhe. Isso Isso é É, fato. A gente pensa é, que é uma coisa simples, quando vai ver assim, cara, isso aí foi por causa daquilo, eu precisava disso. É, É é um isso preparo, mesmo. é um preparo. mas é isso, gente. Gratidão. Para quem vai Gratidão, assistir depois, Gratidão vocês mais possam uma colher vez. essas bênçãos e a gente se vê no próximo portal. 5 do 5. sim. Até o próximo. É isso aí. Gratidão. Gente, um grande beijo a todos. Tchau. Até o próximo. Tchau.